Olá, queridos alunos e alunas, estamos aqui mais uma vez para nossa aula, né? E o tema de hoje é bem de família. Provavelmente vocês já devem ter visto, né, ter estudado no direito das obrigações, mas ele se encontra dentro, então, do capítulo de direito de família, por isso, então, que a gente vai estudar esse tema, né? Bem de família, tradicionalmente falando, né, ele pode ser conceituado, então, como o imóvel utilizado como residência da entidade familiar, e essa entidade familiar, ela é considerada como decorrência, né, do casamento, da união estável, da entidade monoparental ou outra manifestação familiar que seja protegido por previsão legal. Ou seja, é o que diz o 226 da nossa Constituição Federal. Vamos ver na tela, então, o artigo do Código Civil que fala sobre isso, né? Mas só para mostrar o panorama para vocês, né? Que o bem de família ele pode ser convencional ou voluntário, né? Ou seja, ele pode ser instituído pelos cônjuges, pela entidade familiar, ou mesmo por terceiro, mediante escritura pública ou mesmo testamento, e não pode ultrapassar essa reserva 1/3 do patrimônio líquido das pessoas que fazem parte dessa instituição. Está lá no artigo 1711. Esse limite estabelecido pela legislação visa proteger credor, né? Então, teve um caso bastante interessante daquele Banco Santos, né, que faliu, e ele colocou como bem de família uma mansão gigantesca. Ele tinha vários imóveis em São Paulo, mas ele deixou como bem de família uma mansão gigantesca em plena São Paulo, com vários quadros, várias obras de arte. Esse bem de família instituído ele foi descaracterizado porque passava de 1/3 do patrimônio, ok? Então a gente vai ver os artigos, principalmente começando pelo 1711, para vocês terem então um panorama da nossa matéria de estudo hoje. Então, como já falado, o artigo 1711 diz que podem os cônjuges ou entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. E aí temos o parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Então, assim, a lei que instituiu o bem de família é a Lei 8.009 de 1990. E ela consagra essa impenhorabilidade automática do imóvel destinado para a residência da família ou da pessoa. Então, é desnecessário que se torne, então, essa instituição por escritura pública ou testamento, que vai gerar gastos, inclusive com relação ao registro do bem de família, né? Então, o bem de família voluntário terá esse inconveniente de ser inalienável, além de ser impenhorável. Esse dispositivo em pauta, bem como todos os outros que se seguem, né, ele regulamenta o bem de família voluntário, ou seja, aquele que é constituído pela vontade das partes. Ele não pode ser confundido com o bem de família legal, que é regulamentado pela Lei 8.009 de 90, que vai definir as normas de impenhorabilidade do imóvel que serve de residência para o núcleo familiar. O bem de família voluntário, ele pode ser constituído pelos cônjuges, como eu já falei, pela entidade familiar ou mesmo por terceiro, né? A expressão entidade familiar, ela tem hoje uma concepção ampla, então ela não comporta restrição, muito menos taxativa, tá? A lei exige que para a instituição do bem de família voluntário, duas condições especiais elas são exigidas, né? Uma delas é que o instituidor seja proprietário do imóvel objeto da instituição,
E a outra é que o instituidor se encontre em estado de solvência no momento da constituição desse instituto. Claro, sempre protegendo, né, boa-fé e direitos de terceiro. A instituição do bem de família, nos termos, então, do Código Civil, é solene, formal, por meio de escritura pública ou testamento, quando, obviamente, constituída por cônjuges ou conviventes, ou por testamento ou doação, quando instituídos por terceiro. Essa inobservância das formalidades previstas pode resultar na nulidade do negócio jurídico, de acordo com o artigo 1664 do Código Civil. A constituição do bem de família por testamento apresenta riscos, já que esse instrumento legal ele é caracterizado por um negócio jurídico causa-mortis, cujos efeitos só se operam após a abertura sucessória decorrente da morte do instituidor, e enseja então que os credores do falecido se habilitem para receber os créditos constituídos antes da instituição do bem de família. A lei proíbe expressamente que este instituto venha a onerar mais que 1/3 do patrimônio líquido na ocasião da instituição, tanto da entidade familiar como do cônjuge instituidor. Já com relação ao parágrafo único desse artigo, também é deferida então a terceiros a possibilidade de instituição do bem de família, seja por doação ou por testamento, e exige, para o reconhecimento dessa validade, quando originária de doação, que haja ciência e consentimento expresso dos beneficiados, sejam eles cônjuges ou mesmo a entidade familiar. Vamos lembrar então que, por conta do artigo 547 do Código Civil, né, na qual foi prevista a possibilidade de reversão dos bens doados ao instituidor da doação, caso ele sobreviva, né, ao donatário, é legítima a cláusula de reversão nos instrumentos de doação, porque as causas que levam à extinção do bem de família têm natureza diversa. O testamento que institui o bem de família não tem força especial. A lei exige apenas a obediência às solenidades inerentes ao testamento, que a gente vai ver no segundo semestre. A possibilidade de terceiro vir a instituir o bem de família é uma novidade nesse nosso direito, até nesse nosso Código de 2002. Vamos ao artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Esse artigo 1712 ele é bastante claro e específico com relação à amplitude do bem de família. Para a legislação vigente, esse instituto alcança não apenas o prédio destinado à moradia, afastado pela lei das execuções por dívidas, mas todas as dependências daquela propriedade, como jardim, pomar, enfim, todo o espaço físico usado pela entidade familiar como moradia, sem estipular qualquer limite de valor. A lei não faz diferença se o imóvel for rural ou urbano, pois a tutela recai no domicílio familiar, que é exatamente isso que a lei quer proteger, né? A lei estabelece limite de valor e estende a proteção aos acessórios, exigindo que os bens onerados como bem de família não ultrapassem a 1/3 do patrimônio líquido do instituidor, exigindo a solvência do instituidor no momento da instituição, como a gente já tinha falado, evitando o prejuízo de terceiros. Para o legislador, o significado de domicílio familiar equivale à residência da célula familiar, independentemente da forma como essa é composta. O bem familiar constituído é sempre imóvel, no qual se agregam os móveis, as pertenças e os acessórios. Na parte final desse dispositivo, a lei admitiu a constituição de valores mobiliários como bem de família, mas vincula a aplicação da renda desses aos valores para a conservação do imóvel e o sustento da família,
vinculando o bem móvel ao imóvel. Então, os valores mobiliários instituídos como bem de família não existem de forma isolada. A lei determina que os seus rendimentos sigam a destinação do artigo 1712, ou seja, a conservação do imóvel e sustento da família, e o valor será limitado pelo 1713, ou seja, não pode exceder o valor do prédio instituído. Então, tão logo seja constituído o bem de família, é essencial que seja ocupado para o fim que se destina, ou seja, moradia de entidade familiar. Já temos uma súmula no STJ, a súmula 449, que fala exatamente disso. E fala de algo importante que já caiu 3 vezes na OAB nas últimas provas, sobre vaga de garagem. A vaga da garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Isso é bastante comum quando você vai comprar, então, um imóvel. Normalmente, esse imóvel vem com a garagem, mas esses prédios novos que estão sendo construídos em Santos, ali no Canal 1, na Ponta da Praia, é bastante comum que eles vendam só o apartamento e você, se você quiser garagem, aí você compra 1, 2, 3 vagas na garagem. E elas terão matrícula independente do imóvel. Ou seja, a garagem é penhorável enquanto o apartamento, se constituído como bem de família, impenhorável. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio, instituído em bem de família, à época de sua instituição. Parágrafo 1º. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2º. Se tratar de títulos nominativos, a sua instituição, como bem de família, deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3º. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. De acordo, então, com esse artigo, os valores mobiliários têm 2 limitações legais. A primeira delas, o seu valor não pode ultrapassar o valor do bem imóvel instituído como bem de família à época da instituição. E a segunda regra, junto com o valor do imóvel, não pode ultrapassar a 1/3 do valor do patrimônio do instituidor à época da instituição. Então, essas 2 limitações, a gente conclui, então, pela impossibilidade da instituição de um bem de família móvel sem que esteja atrelado a um imóvel. O parágrafo 1º, ele prevê, então, a hipótese de que os valores que não tenham sido individualizados no instrumento da instituição deverão ter essa individualização feita de forma posterior em instrumento que observe todas as formalidades legais sob pena de nulidade. Já o parágrafo 2º, ele trata, então, da hipótese de instituição por títulos nominativos, sempre atrelados a um bem imóvel, devendo esse gravame ser registrado no livro de registro competente. Já o parágrafo 3º, ele prevê a possibilidade do instituidor determinar que a administração dos valores mobiliários seja entregue a uma instituição financeira, regulamentando a forma de pagamento de renda desses valores. Os administradores desses valores, eles tornam-se responsáveis pelos valores aplicados de acordo com as normas estabelecidas para o contrato de depósito, tornando-se depositário desses bens, obrigados a prestar contas de sua gestão. O artigo 1714, ele diz que o bem de família, quer instituído pelos cônjuges ou por terceiro,
constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Ou seja, esse artigo ele repete o antigo artigo do Código anterior, né? E inova ao permitir que a instituição do bem de família também pode ser feita por terceiros. A constituição do bem de família ela ocorre com o registro imobiliário do título que institui. Ou seja, a publicidade é imprescindível ao registro, de acordo com a Lei 6.015 de 73, sempre buscando evitar que haja terceiros prejudicados. Essa publicidade exigida pelo artigo 261 da Lei 6.015 de 73 deve ser feita por meio da publicação de editais que vão tornar público a constituição do bem de família. Então, a partir dessa publicação, todo aquele que se julgar prejudicado tem o prazo de 30 dias para apresentar impugnação por meio de petição ao oficial do registro de imóveis. Havendo, então, essa impugnação, enquanto não decidida, não se efetiva a constituição do Instituto. Então, há dois momentos de publicidade. A primeira delas é a publicidade dos editais, que é o momento, então, em que se alerta a terceiros da possibilidade da instituição do bem de família. O segundo é o registro do título, que se divulga, então, a criação definitiva do bem de família. O bem de família ele serve para proteger, então, a residência dessa família, em caso de dívida posterior, né? Então, o artigo que a gente vai ver agora, na sequência, o 1715, ele coloca 3 exceções com relação à impenhorabilidade do bem de família convencional, ou seja, aquele, então, que as partes convencionam. Vamos ver na tela, então, o artigo 1715, que ele é meio longo, mas é importante para a gente entender este instituto. O artigo 1715 diz o seguinte, que o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua inscrição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas nesse artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Então, a gente tem lá a situação A, dívidas anteriores à sua constituição, de qualquer natureza. B, dívidas posteriores relacionadas com tributos relativos ao prédio, no caso do IPTU, que são obrigações propter rem ou ambulatórias. E C, despesas de condomínio, outra típica obrigação propter rem ou ambulatórias, mesmo posteriores à instituição. Então, são essas 3 exceções com relação à impenhorabilidade do bem de família convencional do artigo 1715, né? Então, são as isenções da penhora, ok, pessoal? Então, fica aí bastante claro, né? Então, o saldo apurado em execução garantida pelo bem será aplicado num outro imóvel como bem de família, né? Ou em títulos mesmo da dívida pública para garantir o sustento. Então, essa impenhorabilidade ela persiste até a extinção deste instituto. O artigo 1716, ele diz que a isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges ou, na falta deles, até quando os filhos completarem a maioridade. Então, nesse dispositivo, ocorre a reedição da lei anterior, né, e deixa de referir aos conviventes em união estável e demais uniões protegidas pelo novo conceito de entidade familiar. Então, tem bastante discussão com relação a isso, porque ele chama de cônjuge, né? Então, os filhos interditos, mesmo aqueles maiores de 18 anos, eles equiparam-se aos filhos menores. A separação judicial ou divórcio não desconstitui bem de família, de acordo com os artigos 260 a 265 da Lei 6.015, de 73.
E na sequência, o artigo 1717. O prédio e os valores mobiliários constituídos como bem da família não podem ter destino diverso do previsto do artigo 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Então, o que diz o artigo 1712? O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e sustento da família. Então, esse dispositivo, né, ele inclui os valores mobiliários, como a gente já tinha falado, né, que eles podem ser constituídos como bem de família, desde que ligados, então, ao domicílio familiar. Os bens mencionados nesse artigo, eles não podem ser alienados sem o consentimento dos interessados ou dos seus representantes legais e deve ser ouvido sempre um MP, de acordo com o artigo 1692. O descumprimento do artigo 1692 anula a venda. O mesmo ocorre no caso, então, dessa venda ter sido feita por uma pessoa absolutamente incapaz. O negócio será anulado, né? E essa concordância para alienação do bem de família, que tenha se originado da vontade do menor relativamente incapaz, não assistido por curador especial, também vai ter o mesmo destino. Então, na hipótese de haver, então, esse conflito de interesse entre o menor e os detentores do poder familiar, cabe, então, ao juiz nomear um curador especial para a solução desse conflito. Lembrando que o bem de família é inalienável e impenhorável, de acordo com o artigo 1717, que a gente acabou de ler. Na sequência, então, artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3º do 1713 não atingirá os valores a elas confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre o pedido de restituição. Então, o parágrafo 3º, ele diz que o instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Então, por força desse dispositivo, o Código Civil ele vai determinar que qualquer forma de liquidação da empresa administradora é inócua quanto aos valores pertencentes aos menores, de acordo, então, com esse parágrafo 3º do 1713. Esses valores serão transferidos a outra entidade semelhante por decisão judicial. Então, nesse artigo de estudo, 1718, ele vai prever, então, duas formas de liquidação. A liquidação e a falência, né? E ele omite a terceira hipótese, que é o concurso de credores, cabível, então, para o caso do administrador não ser comerciante. Então, o dispositivo em questão, ele protege o bem de família mesmo diante da falência, da liquidação ou mesmo do concurso de credores da entidade financeira. O judiciário, ele determinará, então, a integridade do bem de família, bem como a sua transferência para uma instituição similar. O legislador, ele quis que, independentemente dessa rigidez da situação financeira, ou mesmo da instituição financeira ou do administrador individual, o bem de família, então, fosse protegido. E, na sequência, 1719, comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a sua subrogação, que quer dizer substituição, né, dos bens que o constituem em outros, ouvidos o instituidor e o MP.
Então, é uma hipótese de dissolução judicial desse bem protegido, né? Demonstra aí, pessoal, uma sensibilidade do legislador diante do fato de que a manutenção de determinado imóvel como bem de família torna-se tão onerosa que haja aí um desvirtuamento da finalidade do próprio instituto, que é a própria manutenção da célula familiar e do sustento. Então, considerando a possibilidade de que o bem, objeto do bem de família, não esteja atendendo às necessidades reais da família, ou seja, muito caro a manutenção, por exemplo, podem os interessados requerer em juízo a extinção do bem de família ou a sua substituição por outro bem. Então, decretada por sentença a extinção do bem de família, houve-se o instituidor, houve o MP, e aí vai ser feita a venda por valor de mercado, lavrando-se então a escritura pública, depositando esse valor obtido em conta sujeita a juros e correção monetária e fica à disposição do juízo. O valor fruto dessa venda com autorização judicial deverá destinar-se a atender às necessidades da família e o saldo deverá ser reaplicado em outro imóvel ou outro bem que, com seus rendimentos, por isso que a gente chama de subrogação, permita o sustento da família beneficiária. Havendo então essa subrogação, deve ser avaliado o bem subrogado para que haja uma equivalência de valor entre o novo bem de família e o extinto. O artigo 1720 diz que, salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. O parágrafo único diz que, com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, o seu tutor. Esse dispositivo ele deve ser interpretado, então, considerando o espírito do Código, ou seja, equiparando o cônjuge a companheiro, já que a própria Constituição consagrou a união estável lá no 226, parágrafo 5º, e também com relação ao artigo 1711, quando a gente se fala, então, da entidade familiar que a gente já viu. Então, essa administração dos bens de família compete, então, em igualdade de condições aos cônjuges ou conviventes, né? E qualquer divergência de opiniões será resolvida de forma judicial. Já o parágrafo único, ele deixa muito claro que a administração do bem de família não há poderes absolutos, né? Então, o falecimento de ambos os cônjuges transfere a administração para o filho mais velho, desde que maior de idade, ou de tutor, caso ainda seja menor de idade. Aqui não se trata de extinção do bem de família, mas sim a substituição do administrador do bem de família. Olha o que acontece no caso do divórcio, né? Então, a dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Olha que importante isso. E o que diz o parágrafo único? Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Esse dispositivo também deixa de mencionar conviventes, mas a regra, então, é de que a dissolução da sociedade conjugal ou da união estável não extingue o bem de família, porque o próprio artigo 1716 determina de forma expressa que essa durará enquanto forem vivos os cônjuges ou conviventes, né? Ou, na falta destes, até que os filhos atinjam a maioridade. O parágrafo único é de uma compreensão assim delicada, né? Pois existe a permissão da extinção do bem de família a pedido do cônjuge ou convivente sobrevivente, desde que esse seja o único bem do casal. Mas essa extinção ela vai de encontro ao melhor interesse dos menores. Então, se tiver menor, né, já vai complicar a situação. Então, é importante lembrar que nem o divórcio, nem a morte tem um condão de pôr fim ao Instituto do Bem de Família. Então, é pouco provável o deferimento judicial da extinção do bem de família se tiver crianças. Isso é bastante comum em divórcio, né?
Quando o homem sai de casa, a mulher fica com filha e o cara quer vender o imóvel, né? Tá, e a criança? O que vai ser dela, né? Então, sempre melhor interesse da criança. Então, esse artigo 1721, ele tem que ser lido sob a ótica dos maiores de idade. Para os menores de idade, dificilmente o juiz vai ter a coragem, né, de permitir isso, porque vai ter, obviamente, uma grande perda para o menor caso esse bem de família seja desconstituído. E no caso de morte, né? Então extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioria dos filhos, desde que não sujeitos à curatela, né? Então, esse artigo, então, ele trata da possibilidade de restituição dos bens do acervo, né? Fixando a responsabilidade segundo a sua posse, observando, então, os artigos 1214 a 1222. Então, aqui trata-se da extinção do bem de família por morte dos cônjuges ou conviventes. Então, a morte por si só, ela não causa a extinção do instituto, né? Para extinção, ela exige a maioridade de todos os filhos menores e que nenhum deles, né, tem alguma incapacidade capaz de sujeitá-lo à curatela, que a gente já vai ver também. Então, desde que algum dos beneficiários esteja submetido à curatela, não é viável a extinção do bem de família. Algo importante que eu queria falar para vocês é que a jurisprudência tem considerado impenhorável os bens quando guarnecem essa residência do devedor, aparelho de som, aparelho de TV, armário de cozinha, dormitório, estofado, fogão, freezer, geladeira, guarda-roupas, jogo de jantar, máquina de lavar louça e roupa. Realmente é bem essencial, eu estou aqui lavando na mão, eu sei exatamente como é isso. Passador e secadora de roupas, micro-ondas, computador, teclado, né? Mas são considerados penhoráveis, por exemplo, aparelho de ar-condicionado, telefone sem fio, filmadora, máquina fotográfica, aparelhos elétricos e eletrônicos sofisticados, bicicleta, piscina de fibra de vidro, por exemplo. São alguns bens colocados como suntuosos, né, pela jurisprudência. O artigo 3º que eu queria dizer e destacar aqui também, da própria Lei 8.009 de 90, ele consagra algumas exceções à impenhorabilidade. O inciso 1 desse artigo 3º, ele tratava dos créditos, por exemplo, de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias. Aqui deveriam ser incluídos também os empregados domésticos e os empregados da construção civil. Então, pelo titular do crédito decorrente de financiamento destinado, por exemplo, à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos decorrentes do contrato, também é uma exceção. Pelo credor de pensão alimentícia, seja ela decorrente de alimentos convencionais, legais ou mesmo indenizatórios. Para execução, por exemplo, de hipoteca sobre o imóvel, oferecido como garantia real para o casal pela entidade familiar. Cobrança de impostos, por exemplo, predial, territorial, taxas, contribuições devidas em relação ao imóvel familiar. No caso, por exemplo, do imóvel ter sido adquirido como produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória de ressarcimento, indenização, inclusive por ato ilícito ou abuso de direito, ou mesmo perdimento de bens, que é o que diz a lei, né? E por obrigação de fiança concedida em contrato de locação de imóvel urbano. Então a gente tem essas consagrações, né, com relação à exceção da impenhorabilidade. Vou deixar para vocês também um quadro resumo que faz aí a diferença entre o bem de família voluntário e o bem de família legal. Essa matéria é relativamente curtinha, mas eu acho importante sempre a gente dar, até para relembrar alguns conceitos, né? E mais uma vez, como está no capítulo de Direito de Família, eu gosto de dar essa matéria. Vou deixar para vocês também um trabalhinho de pesquisa com relação à jurisprudência, para vocês verificarem aí qual que é a temperatura dos tribunais com relação a essa temática. Ok, pessoal? Até mais então, até a próxima. Tchau, tchau.